Salve, salve, pessoal. Estamos no ar com mais um podcast Não Já Tem. Eu sou o Deides. Vamos falar sobre os jogos aí, viu? Temos a doutora Carol, psicóloga. E estamos com a galera grande aí, viu? Estamos aí com o Pedro, Edu. E estamos com o Juan. Olha o nome da doutora Carol. Um nome pesado, né? Juan. Acho que pode ser bíblico, né? Tentamos. Carol, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Brincadeiras à parte, viu? Desculpa. Carol é psicóloga. Vamos falar bastante agora um pouco desse entretenimento nesse mundo virtual que acaba julgando, viu? Esse mundo aí de games e tudo. E vamos entender um pouquinho, Carol, o que você quebrasse aí um pouco dessa limitação que a galera tá tendo aí referente aos pais, os pais, até mesmo as nossas autoridades, né? Não sei nem como dizer, não sei nem se eu posso dizer isso aqui, né, nessa live. Acredito eu que o processo ele começa em casa como um todo, essa reeducação, ela precisa de existir, viu? Seja bem-vinda mais uma vez. E Pedro, o Edu, o Juan, a casa é nossa, viu? Obrigado. Obrigado. Vamos entender um pouquinho aí sobre esse mundo virtual de games aí. Carol, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre a Carol. Eu queria fazer uma prévia apresentação de toda essa galera aqui para a galera entender quem que é realmente esse time da gente hoje. Então, eu sou Caroline Martins, sou psicóloga clínica, sou especialista em análise comportamento aplicado, terapia cognitivo-comportamental, terapia sistêmica familiar e avaliação psicológica. Então, fiz algumas, já estudei um pouquinho. E hoje eu trabalho bastante com crianças, atuo dentro do transtorno do neurodesenvolvimento, atendo bastante criança com autismo, TDAH, e também crianças e adolescentes típicos, inclusive vinculados a essa questão de jogos, de dificuldade de habilidades sociais, e adultos, hora ou outra, aparece ainda um adulto. Doutora de Rio Verde, Sou de natural Rio da onde, Verde. doutora? Rio Verde. Rio Verde mesmo? Uhum. Casada, solteira, é mãe? Divorciada e mãe. Mãe? Uhum. Tem Solteira. quantos filhos? Um filho. Um filho. Joga também? Ai, tem 2 anos. Ainda não. Ainda tem a Ainda mais vai. Futuramente, Provavelmente. futuramente a gente vai levar isso para conhecer a galera da Mazia aí, viu? Provavelmente. Meninos, fica à vontade, viu? O Pedrão aí Você cuida qual área hoje, Pedro, da Mazi Play hoje? Tenta mostrar Então, hoje na Mazi Players eu sou responsável pela parte de suporte em TI, suporte empresarial. Cuido dessa parte empresarial, suporte ao usuário. E eu, atualmente sou estudante de psicologia também, né? Já fiz ciência de computação. Olha. Então, e tô aí com o Juan já há um tempo, dentro da Mazi. E o Edu que fica mais na parte de game house, né? Perfeito. Eduzão, vamos dizer pra gente aí quem é o Edu dentro da Mazi, né? Mostrar pra galera esse sorrisão aí, esse cara conversador, autocomunicativo aí, chegou tocando terror aqui no estúdio. Cara, eu comecei lá na Mazi no finalzinho de dezembro do ano passado, né? Mas a minha carreira na parte do esportes começou um pouco antes disso. E eu entrei na Mazi como coordenador da Gamer House em si. Aí entra na parte de coordenar o espaço, para locação do espaço, organização de eventos, e tanto presenciais quanto online também, né? Que a gente faz esse tipo de serviço, vamos dizer assim. E antes disso, era caster, que é basicamente o Galvão Bueno do futebol nos jogos online. Apresentador ali. Porque assim, principalmente pra parte da galera que não entende muito, é o cara que, explica o que tá acontecendo e torna pro espectador algo mais interessante, né? Uhum. Então, assim, eu entrei pra essa parte, né? Juan, a gente se conheceu no último evento da UniRV, que foi o campeonato universitário, né? Que a Mazi mesmo organizou. Sim, e eu fui lá como narrador, e aí a gente foi se conhecendo, trocou uma ideia e tal. Entrei recentemente, e de lá pra cá eu tô... Muitos desafios. Muito desafio, louco, apaixonado, e eu vivo disso há bastante tempo, né? Show de bola, doutora. Juan, ia chegar em você, só queria dar um corte aqui. Doutora, como que a senhora, por ser uma psicóloga, explica pra gente esse mercado da gente que está crescendo tanto, nível de grandes empresários, grandes profissionais, tão jovem assim? O que você tem a dizer pra gente? Hoje... Muito rápido, né? Você vê, vamos falar pelo Edu. Tem quantos anos, Edu? 21. 21, e o cara é coordenador. Tudo isso veio junto com a tecnologia. Há 20 anos atrás, começou a surgir essa globalização. Então, aí as crianças foram sendo incentivadas. E
essa criança, né, há 20 anos atrás, foi que acompanhou todo o processo Sim. da tecnologia mesmo. Tanto é que está imerso aí no universo da tecnologia. Eu comecei a entrar mais nesse universo junto com os meus primos, molecada, assim, tinha PlayStation 2 em casa e a gente ia final de semana, viajava junto e ficava o dia inteiro jogando junto. Às vezes era o mesmo jogo repetido e a gente jogava e se divertia o dia inteiro, sabe? Nisso foi adquirindo Olha só. conhecimento. Hoje, Sim. com 21 anos de idade, é né? coordenador Coordenador. de uma mega estrutura hoje que é a Mazi, né? Juan, seja bem-vindo, viu? Obrigado Obrigado. por estar nosso convite aí e vamos entender um pouquinho do processo como um todo, desse mundo que você vive aí e tenta mostrar pra gente quem é o Juan hoje, para essa garotada aí, essa meninada aí. Ele é nosso pai, a gente Vai aí. Faz- Meu nome é Juan Gonçalves, tenho 36 anos, sou empresário desde 2008, com o projeto Mazi desde 2014. Eu comecei o projeto, na verdade, pensando numa estrutura que eu conseguiria atender tudo de tecnologia, trazer soluções mesmo para clientes em ramificações de tecnologia. A principal parte de ser Mazi, vocês sabem o que é isso? Pode ser? Eu vou chegar agora aí, eu só quero entender quem é o Juan para depois eu pegar. Então tá, né? vamos tirar um Tá pouquinho querendo o lado puxar. da empresa. Já. Eu quero aprender meu É o cliente. Juan Não Gonçalves. perde tempo, né? não. Eu né? quero saber É. o Juan é casado, Juan é casado cristão. hoje, cristão, muito devoto a Deus. Não tenho religião hoje, sou devoto a Deus. Tenho uma filha de 4 anos, joga desde os 2 anos. Juan joga desde os 2 anos também. Então, tipo assim, eu vivo a tecnologia desde muito pequeno. Meu pai trabalhava com telecom, que era a parte de telefonia, então eu cresci com isso. E a curiosidade sempre com essa parte de tecnologia sempre foi de infância. Então, foi por isso que eu fui para esse caminho. Formado hoje em tecnologia, em produção de grãos e analista de sistema. Perfeito. Quando você fala aí pra gente que você começou a jogar com 2 anos e a tua jovem também joga com 2 anos. E você, por ser empresário nesse segmento de games aí, não sei nem como explicar que eu sou tão ainda atrasado aí nesse redes social. Você se sente realizado? Sim. Sim. Ainda não, porque tem muito projeto para vir ainda. Mas Muita de coisa, tudo cara. que está acontecendo, De tudo que está acontecendo, sim. sim? Sim, muitos desafios, né? Porque, querendo ou não, essa parte gamer, que é o que a gente quer proporcionar para os nossos clientes, é a parte de pegar, colocar eles como pro player, viver disso, igual o sonho que quase toda gurizada tem de ser jogador de futebol. Então, a gente quer colocar ele como um profissional na parte de gamers. Que hoje, o profissional, ele tem um monte de regalias que até o jogador não tem. Entendeu? Entendi. Que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre essas Show de regalias bola. que eu vou deixar até pro Edu. Ó, Cara, é que Interessante. o cenário ele é muito jovem e eu falo isso porque a minha carreira começou muito assim, o que eu tô fazendo, quanto que eu cobro pelo serviço que eu presto, ou isso aqui é certo, existe curso de profissionalização, então é uma área muito jovem para vários aspectos, tanto da formação do profissional, do jogador, que é o atleta, tanto do manager, que é o cara que cuida da equipe, tanto da parte até da própria psicologia, que é um universo novo, é uma demanda diferente. Então, assim, como que se acompanha esse jovem que está em formação? Às vezes, a gente tem até atleta de base nos nossos próprios eventos. Já apareceu um molecada aí de 11 anos, que é um dos melhores do Brasil, sabe? Tá em sexto no ranking, né? Então, você fica, cara, como que você entende esse jovem que é online? Você nunca nem viu ele, mas ele joga diariamente. Você tem, no jogo que ele joga, 2 milhões de jogadores no Brasil. E ele é um dos 50 melhores do país inteiro com 11 anos. entendi. Cara, Ele É. participou, inclusive, de um Sim, dos nossos sim, torneios. A gente foi entrevistar ele no final. E quando escutou a voz, não tinha como não perguntar a idade dele. Entendi. que aí você pega... É um contraste muito absurdo, pelo menos pra mim, né? Porque nessa idade eu tava aprendendo a jogar, o que era, porque era algo mais analógico ainda, era offline, não tinha internet, né? Com tanta facilidade. Então você pega ele jogando com uma galera, assim, bem mais velha, tinha na equipe dele uns caras com 20 anos, até 30 e tal, e ele de 11. Então, assim, você pega essas referências de como que funciona para essa criança estar jogando online, um esporte competitivo, e como que isso é para ele, né? Porque, querendo ou não, é algo que a gente trabalha, né? E é uma questão interessante, como é a vida dessa criança, Sim. né? Como é a vida. Isso que eu queria saber de vocês. Como que é, assim, os bastidores, a outra parte, quando não está nos jogos?
Então, é muito difícil, às vezes, até pra gente metrificar, porque, assim, a gente tem a galera que frequenta Gamer House. Então, assim, a gente vê, principalmente criançada, que tem mais tempo livre e tal, passa um bom tempo lá com a gente, né? E a gente acompanha, assim, eles jogando, a gente vê, pô, o comportamento. Dá pra você presenciar aquilo. Às vezes tá jogando uma partida, tem uma situação frustrante ali, acontece. Só que a Mas gente... tem uma parte também que, igual, por exemplo, geralmente quando os pais procuram a gente, Sim. principalmente o Juan em si, qual é a orientação? Claro, a gente passa a orientação de coloca ele para jogar no máximo 2 horas, coloca como recompensa. Tipo assim, se você jogar, se você fizer suas tarefas, você tem esse tempo para jogar. Coloca alguma metrificação para que ele não fique tão viciado, porque, querendo ou não, o jogo é viciante. Sim. Não tem como, não. É igual comida, é viciante também. Comida, Assistir série. pudim. Série, pudim. Então, tipo assim, a gente tenta colocar, eu repasso isso para os pais de uma forma que ele entenda que não é simplesmente, tá aqui o celular, deixa eu livre dessa responsabilidade. Não é isso. Participa com ele, entenda o que ele está jogando, entenda se aquilo ali faz sentido para a vida dele. Então, toda vez que qualquer pai procura, principalmente festa de aniversário de criança, a gente que vira pai, Sim. é festa pra caramba. Então, os pais, ainda mais essa polêmica que tá de jogos, eles me procuram muito. Mas por quê? E aí, o jogo e tal? Aí eu vou ir explicando. É a forma que você cria Conduz. e conduz o seu filho. Se você trata seu filho como eu vou deixando de lado, ele tá ali de boa, tá quietinho. Não, você tem que participar da vida dele. E Independente o que se você tá é naquele estar momento. quietinho, né? Que função é esse comportamento? Porque eu posso estar quietinho e estar com um monte de pensamentos não legais aqui dentro. Sim, Uhum. não E tem uma po- formação, uma base. Isso. E posso estar quietinho, jogando, sendo frustrado internamente, sem me expressar, ou posso também me expressar e aí chamar a atenção do adulto, né? Ou Aí posso estar uma- quietinho, tranquilo, jogando Isso. tranquilo e não sendo prejudicado com isso. Também. Aí, doutor, é um ponto que eu estou aqui esperando essa oportunidade para dar para o cara, é o seguinte, né? Em que ponto que essas grandes empresas, né? Vamos dar um exemplo da Mazi Player, né? Em que ponto que entram essas empresas, igual o Juan está mencionando para a gente, para esse quesito de informação? Existe uma cartilha pela Mazi Player? Vamos falar aqui pela Mazi Games, né? Existe um processo pela empresa? E se existe, como que ele é divulgado aí na venda de um plano, na orientação que o proprietário pode falar para a gente, né? Ali do dia a dia. Supervisão, supervisão, eu já percebi né? que tem. Quando, Temos. quando chega ali uma criança ali de 15... A criança, a gente costuma dizer até os 15, 16, né? O jovem, né? 12. Chega 12, né? 12 abaixo. 12 abaixo, né? Que quando chega um jovem ali de 12 anos, com poder aquisitivo já bem elevado, né? Que hoje, para se jogar hoje no mundo desse, precisa ter uma certa renda, né? Investimento. A empresa, de uma certa forma, não citando aqui Mazi, mas empresa de games, de uma certa forma, ela oferece uma estrutura e antes de jogar essa criança para jogar? E se sim, como que funciona esse processo? Se tem uma área de psicologia, se tem um treinamento antes, ou se peça acompanhamento do pai? Diz nós, Edu. Cara, é que assim, pode parecer que a gente só abre a Gamer House pra criançada chegar lá e ficar jogando o dia inteiro. Não é uma lan house, né? Resumindo, né? É, Não. porque existe esse gap, Sim. que é o espaço. Quando que a gente deixa de ser uma lan house para ser uma gamer house de fato? Não é só estrutura ou investimento em periféricos Sim. e equipamento que a Ou gente só tem. a hora, né? Chegar lá É. e jogar e ir embora. Que o que muita gente acha, vou chegar lá só pra jogar. Cara, o nosso tratamento e a forma que a gente quer promover e fomentar nossos projetos, não só para a parte de conscientização, mas profissionalização da área. Porque, igual eu falei, eu comecei num cenário onde eu não sabia nada, não sabia quem que era a referência, o que eu faço, o que é certo, o que é errado. Então a gente quer ser aqui para Rio Verde, para a região e para quem participa com a gente, essa referência. Então, assim, quando a gente pensa, pô, tem um jovem aqui, ele tem 11 anos, que foi o exemplo que a gente citou, né? Faz sentido a gente deixar ele jogar um jogo para maior de 18 anos dentro do nosso espaço? Porque, querendo ou não, os jogos também têm faixa etária, assim como séries e filmes e qualquer outra coisa, porque vai do desenvolvimento do jovem também. Então, assim, tem esse acompanhamento que o Juan falou, porque, querendo ou não, você tem que pensar em vários fatores. Porque tem a parte da competição, que às vezes pode parecer algo simples, mas, assim, tem vários benefícios, tem pontos que são estressantes para um jovem, igual no esporte mesmo, tradicional, você já tem isso. Eu falo isso porque eu vivo muito dos dois mundos, né? Sou atleta de artes marciais e atleta de esportes. Então, assim, eu ando dos dois lados e eu sei como é vivenciar isso.
Então, eu, que apesar de não ter a formação de psicólogo, por exemplo, como eu vivencio muito dentro do universo, eu tento trazer essa mentoria. Porque, da mesma forma, quando eu era mais jovem, eu tinha acompanhamento de pais, eu tinha acompanhamento de familiares e amigos mais velhos, que também jogavam junto comigo, e me falava, pô, Edu, quando você tá jogando com um cara... Porque na internet você conhece todo tipo de gente. E assim... você pode presenciar situações que você não conhece com quem você está jogando nem contra quem. Essa pessoa pode entrar em contato com você e falar coisas absurdas. Que é muito, pelo menos pra mim, os cenários que estão acontecendo é muito por conta disso. Foge muito do controle dos pais e de instituições. Então, assim, é trazer essa mentoria pro jovem. Cara, você tá jogando com uma pessoa que você nunca viu. Cuidado com o que você escuta e com o que essa pessoa te passa. Porque, assim, pode querer te levar para um mau caminho. E eu falo, às vezes, de passar a ideia errada. Porque, por exemplo, eu, particularmente, né, como jovem, né, tenho 21 anos, eu nunca chegaria a ponto de cometer atrocidades igual aconteceu nas escolas. Mas e as pessoas mais jovens? Porque tem pessoas com vulnerabilidade, né? Sim. No quesito familiar, no quesito de... Não sei como é a realidade dele na escola. Eu sei como ele se comporta dentro da nossa gamer house. Mas não sei como é a realidade dele na escola, como que é a realidade dele na casa dele, entre outros fatores. Porque, assim, se a pessoa tem 24 horas no dia e ela passa 4 horas com a gente, é passar o melhor direcionamento para eles. Sim. Porque só deixar a pessoa jogar por jogar, a gente não seria mais do que uma lan house. E também cabe aos adultos supervisionar. Sim. Porque o adulto está ofertando essa oportunidade, só que ele também tem que monitorar. Mas Não é aproveitando- delegar a responsabilidade ao outro. Acontece assim com certa frequência, nós adultos, a gente não perceber que está delegando responsabilidades. Então, se eu tenho um filho e o meu filho está imerso nesse universo, eu tenho que saber o que está acontecendo mesmo. Sim. Eu tenho que saber com quem ele joga, o que ele joga e quanto tempo ele está passando, como que está lá na escola dele, como que está o nosso convívio em casa. Na verdade, o tempo está muito curto, então os adultos não estão tendo tempo para olhar para tudo isso. Uhum. Só que é tão rapidinho, né? É tão complexo e ao mesmo tempo simples conversar. Entra no quarto, vai jogar junto. Ah, deixa eu aprender, me ensina. Exato. Né? Eu participo da situação. Eu falo assim que eu não sou contra nem a favor jogos. Eu sou... hoje é impossível a gente não usar tecnologia. Nas tabelas, o desenvolvimento fala que criança até 2 anos não pode Sim. nem ter acesso. Celular não pode. E aí vai evoluindo, 1 hora de acesso. Só que hoje o que a gente percebe é que tem um volume de experiências, né? É o que o Juan disse. Eu pego meu telefone, entrego, falo, não, meu filho gosta, ele fica tranquilo quando ele está assistindo. Também não julgo que em alguns momentos isso também ajuda, né? Tem função. Então, só que não eu utilizar isso em última instância, Sim. não como primeiro acesso. Não válvula de escape, né? Para os pais válvula ficar de escape, tranquilo. Isso. E aí, se, como você está dizendo, está tendo alguém que está conversando e a minha criança, meu adolescente não está fortalecido, não tem uma base estruturada, não é que ele tem que ter, é que eu vou ajudar ele a construir. Alguém tem que né? passar isso para Alguém ele. tem que passar, ele está em desenvolvimento. Acaba que vocês dão esse suporte, mas não sempre, né? Não a todo instante, porque ele tem várias áreas da vida. Em todas essas... Mais que eu possa ajudar? Nesse momento, não. Tô tranquilo. Doutor, Então, tem várias áreas da vida que vão auxiliar nesse processo de desenvolvimento. E mostrar aquilo que é saudável e o que não está sendo. Se algo não está sendo saudável, é encontrar caminhos para mudar. Mas, doutora, aí eu já me entro uma dúvida, né? Eu sou mais curioso do que menino criado com vó. É o seguinte, né? O Edu, ele mencionou ali um jovem de 11 anos de idade. Ali ele entra num jogo ali, da faixa etária ali, para às vezes até jovem de maior idade, né? Porque o controle acaba sendo quase que meio difícil, né? Você não vai estar ali para dizer se ele é ou não é menor, se ele não for na game house, pode dizer. Sim, no game house. no online. Na online, casa sim. dele lá. Aí, um jovem de 11 anos, ele joga com um cara de 26 anos, ou 30 anos, ou 40 anos. A possibilidade dele desenvolver um certo nível de
terrorismo, de estresse mental, porque o psicológico de um adulto, ele é bem mais preparado que o psicológico Bem de um mais jovem de 11 a 12 anos. Sim. Então, assim, uma coisa que não se cala, né? Como fazer para que isso não aconteça? Como fazer para realmente acontecer uma faixa etária de crianças com crianças, adolescente com adolescente, adulto com adulto? É, igual você mencionou e o Edu mencionou. Ali todo mundo fala o que quer, escuta o que quer e menciona o que quer. Monitorar. Sim, ou seja, ao invés de criticar o jogo, às vezes não era melhor a própria plataforma rever esse tipo de conteúdo, de comentários? Porque é o caso, para que a voz? Esse caso, o intuito é de jogar ou de você fazer amizade? O intuito é de você jogar e aprender com o jogo ou de você criar figurinhas? É de você criar, igual os me comentaram, né? Ah, tem gente que eu nunca nem vi, mas pelo cara falar tem 9 anos, 11 anos. Tudo tem função. Sim. Tudo que a gente faz tem função. A gente se comporta perante aos estímulos e tem as consequências. Sim. Então, que função tá tendo ali? E às esse vezes jogo? o porquê do jogo para uma Por criança quê? de 11 anos. Uma coisa também é se pensar. Por que um jovem de 11 anos ele tem que buscar um jogo ao invés de fazer um curso de inglês, fazer uma informática? Não estou discriminando de forma alguma ou jogando pedra no ventilador sem entender o mundo game aí, que eu sou totalmente fora do mundo game aí. Eu jogo paciência, né? O modo de dizer. Mas o Edu, modo de dizer, o Edu já começou a jogar com 2 anos de idade. Show de bola. Mas você. Eu Eu fui a partir Juan, dos 6 anos de idade. O Edu começou a jogar. Tem adolescentes que já nasce, né, com uma mentalidade um pouco mais avançada, sabe Uma separar o que é certo e o que predisposição, é errado. Tem um certo diferencial, né? Mas tem uns que já não tem essa forma desse mecanismo, né? Eu vou falar por mim, que também sou empresário e trabalho com jovem aprendiz. Tem alguns jovens que se emocionam muito rápido. Sim. Tem alguns jovens que se deixam levar por ideia dos outros muito rápido. Às vezes o jogo, nesse ponto, sim, devido a esse tipo de conversa, esse tipo de falas, não ter ali um trabalho um pouco mais, assim, mais sério na gestão, Mais né? próximo, Mais né? próximo, né? Exato. E uma coisa que às vezes a gente fica meio confuso, né? Se for levar o pé da letra mesmo, realmente você fica sem entender o porquê que um jovem de 11 anos tem que jogar. É porque o pai não dá amor? É porque os pais não dão amor, não dão carinho? Os pais não são próximos? Os pais acham melhor, igual o Juan comentou no início, dar um telefone pro Ou porque tem adolescente? dificuldade Ou porque na tem dificuldade na socialização socialização. externa e acha mais fácil emergir e fazer amizade no jogo. Mas aí é uma outra Também. pergunta que vem logo em seguida, né? Os meninos comentaram aqui que eles conhecem gente do mundo todo. Assim, o jovem ele tá achando que se ele entrar numa plataforma de games aí hoje, ele vai sair fazer amizade com todo mundo? É melhor o cara buscar um Instagram. É melhor o cara buscar um Facebook, é melhor o cara buscar um TikTok. outra pegada. É totalmente diferente para Totalmente. jogos, entendeu? Mas para conhecimento, para fazer amizade, eu acharia outra. Assim, E também buscar sanar essas dificuldades reais, concretas. Não tem problema fazer amizade lá no jogo, mas eu preciso e posso tentar me socializar aqui fora também. Eu posso, inclusive, jogar com a minha turma de amigos aqui. criar uma equipe, né? Criar uma Isso aí. equipe. No entanto, que até uma orientação que geralmente eu passo é coloca ele em algum esporte. Além do esportes, tem um esporte para ter um relacionamento. E que muitas das vezes, como o jogo é viciante, ele traz esses amiguinhos que estão lá para o jogo também. Então eles vão conversar e também vão interagir em outros momentos presencial, tá? Mas a questão do jogo, ele faz muita amizade. Eu tenho muito amigo no Brasil inteiro. Eu tenho até fora do país, pra você ter noção. Eu tenho amigo que fala inglês. Eu tava aprendendo inglês com ele. Começou a pegar. Então, tipo assim, eu posso falar com um amigo? Não, é um conhecido que eu nunca vi ele na vida, mas, ô, Brod, e aí? Que o nick lá era Brod. Ô, Brod, e aí, bora jogar? Ô, e aí, como tá a família? Você conversa de tudo. Então, acaba tendo um relacionamento ali. Eu fico sabendo como que tá o negócio, como que funciona. Um mesmo é de Miami. Ele vai me falar como que é Miami e tudo. Então, ele abre a cabeça. Mas agora, voltando pro lado da criança, a questão de você falar assim, poxa, a criança vai jogar ou vamos pro esporte? Pode fazer os dois. É igual, por exemplo, eu falo que todo ser humano ele precisa de um hobby. Um hobby é uma válvula de escape para você. Se você tá tenso, se você tá nervoso, se você tem um hobby, você é uma válvula de escape. Só que tudo demais, igual a gente citou, a comida, a alimentação, ela vai prejudicar. Então aí é onde que tem que entrar a questão de controle. Ele tá jogando muito e tal. E a questão da idade, os jogos têm, igual o Edu falou, a questão de idade por jogo. Aí entra a questão dos pais
está supervisionando isso. Opa, esse jogo é classificado para sua idade? Não. Então, por que você está jogando ele? Porque os jogos, quando você vai para classificação de idade, é muito tranquilo. Agora, os jogos que estão mais falando aí, vamos colocar assim, os jogos de guerra. Eles são geralmente classificação de 16 a 18 anos. Depende do jogo. Então, essa pegada aí, a criança de 11 anos joga ela. Se ela está sendo supervisionada, igual a gente mesmo lá da Mazi fazemos torneios e campeonatos, quando tem inscrição de menor de 18, o pai tem que assinar um termo. E no termo tá falando sobre isso. O jogo é para maior de 18. Você autoriza? Entendeu? Então a gente tem essa responsabilidade. E em geral, tem mais autorizações ou não? Todo jogo, quando você começa a jogar, o negócio é... Você já leu os contratos que você assina lá na internet? Que você tem que dar uma verificação e aceitar? Não. É igual quando você vai É a baixar mesma o coisa do Facebook jogo. da vida. Exato. Você fica lá no... O Pronto. Gmail, você vai criar uma conta no Gmail. Você sabia que eles monitoram a sua vida? Sabia, isso eu sabia. Então, e tá lá, tá descrito, falando que ele monitora toda a sua rota, tudo que você faz, ele consegue monitorar no seu celular. Principalmente se for um Android. E puxando um pouco mais para essa questão de pais e filhos menores de idade, como que você faz esse controle? Ferramentas e plataformas que já vêm com isso embutido. Porque já as próprias empresas preveem que terão menores de idade consumindo conteúdo que eles vendem ou produtos que eles colocam à venda. Produtos seriam os jogos, por exemplo. Já vem com ferramentas para restrição de idade, que aí você cadastra qual que é a idade dessa pessoa que vai estar usando a conta. 14 anos, os jogos a partir de 15, 16 para cima já ficam bloqueados. Mas aí vai dos pais, que são os responsáveis, terem esse interesse e essa supervisão. Porque, por exemplo, quando eu tinha 10 anos, eu criei uma conta minha, um próprio e-mail. E queria colocar que você tinha 18. E Pra jogar o conseguiu. jogo. E conseguiu. Então, assim, vai dos pais monitorarem também. Então, existem plataformas e formas de você, por mais que eu fique o dia inteiro fora de casa, tem como você tá monitorando, mesmo fora de casa, o que o jovem tá usando. Entendi. E o que nós fazemos, além de monitorar o que está acontecendo dentro da nossa Gamer House, a gente também tem uma loja de periféricos, computadores e tal. E o que acontece muito, que eu brinco até com o Mateuzinho, que é o nosso vendedor, sempre chega o pai, meio assim, desorientado, e a criança super feliz porque vai comprar um computador novo. Às vezes a criança sabe mais do que o pai, né? E é o que mais acontece. Louco. Não, Ele- você vê o que esse menino quer aí. Ele chega falando especificação técnica de hardware que se fala, mano, nem eu, o Pedro aqui, pô, a gente fica, caralho, o molequinho tem o quê? 8 anos e sabe de Tem tudo. uma experiência gigantesca. E o pai chega e fala, então, gente, eu não faço ideia do que ele tá falando. Eu só sei que custa favorece tanto. o empreendedorismo. Sim. Porque aí a criança tá tendo acesso a várias informações. Que é uma porta de abertura, igual tem muitos outros aspectos que eu vou falar mais um pouquinho. Vamos ficar. Vamos além dos jogos, né? Não, Sim, porque o que a gente trabalha, inicialmente, superficialmente falando, é só um joguinho, tal, beleza. Se você olhar dessa forma, é. Mas tem tanto universos separados e vai de questão de profissão, vai de questão de cultura, questão de inclusão, que existe muito forte dentro do cenário. Então, assim, voltando pro exemplo. Chega o pai que não faz ideia do que é uma CPU, o que é um gabinete, o que é um processador. Uma mãe que não sabe. Então, ela sabe que o filho dela quer um computador que custa tanto pra ele jogar jogo tal. Eu nem sabia. Também não. Nunca tinha entrado dentro de uma game house. Tive o prazer ontem. Fiquei perdido igual menino que Quero uma lá primeira vez na conhecer vida. também. Não, fica o convite. Você sabe o que é o mais interessante? Quando essas crianças entram. Ou quando um adulto entra e a gente consegue realizar um sonho dele. Que o olho brilha. Que, tipo assim, vê aquele universo e fala assim, nossa, tá tudo na minha frente. E igual a gente mesmo lá na loja, a gente coloca... fala assim, você quer montar um computador até qual valor? A gente faz essa consultoria também com o cliente. Para montar o melhor custo-benefício para ele, pensando nisso. Não é só a game house, não é só o jogo. Então também a gente faz isso também com o cliente. Que é um momento de bonificação. Lembrando que não é Sim. a vida Sim. da criança, nem a vida do adolescente, nem do adulto, na verdade. É um momento às vezes é também que é o trabalho, né? Mas assim, como parte e não o mais importante.
Interessante. É que sim. o pai, muitas das vezes acontece, ó, menino tirou tais notas ao longo do ano, Vai ganhar um PC ganhou um zero. PC. É o que mais acontece. E aí o pai chega nessa ideia de, eu não faço ideia do que é isso, o que é esse computador, o que é esse tal, o que jogo que ele joga, não entendo. E aí entra a nossa parte, eu principalmente como coordenador de uma gamer house e de projetos que envolvem jovens, explicar pro pai e tentar trazer ele para mais próximo desse mundo. Porque assim, meu pai, por exemplo, ele tem quase 70 anos, velhão já, não faz ideia do que é um esportes. Então assim, ele não entende muito com o que eu trabalho e não entende muito como funciona o cenário profissional. Mas o que eu particularmente falo, seria muito legal se meu pai entendesse, porque tem essa questão de geração, questão de diferença de idade, né? Porque meu pai foi criado na roça até os seus 20, 30 anos lá. Então, assim, eu acho que... E agora que eu comecei a trabalhar e tal, tô fazendo evento e tá achando isso um máximo, né? E agora ele tá começando a se aproximar. É uma ferramenta de aproximar a família também. Então, assim, a gente tenta unir mais o pai e o filho nesse quesito único, que é o jogo eletrônico. Que pode ser um momento onde o pai vai ver o filho jogar um campeonato. E que pra uma criança, cara, você ter o seu pai ali torcendo pra você numa arquibancada... É tudo, né? eu falo isso porque eu participo de competições desde sempre, né? E assim, ter esse acompanhamento dos pais pra ver, que você treina, você esforça, você sua pra caramba... Chega em casa todo detonado de cansado. E aí, quando você tem os seus familiares, seus amigos torcendo por você ali, é uma gratificação muito grande. Por mais que você perca o campeonato. Teve ali acompanhando você, cara. É impressionante. Já valeu todo o esforço. Pedro, Pedro tá quietinho aqui, mas... Eu tô deixando o Edu falar. Doutora, Falar que ele tá falando muito bem. doutora, vamos cutucar esse menino, né? Ele tá fazendo psicologia, vive no mundo games aí, Games House, né? Que é um nome até bonito, né? Game House. Olha pra você ver. Já deu até vontade de colocar o nome desse na minha chip. Pois é. Tô zoando, brincadeira à parte. Ô, Pedro, como que você vê uma game house fazendo psicologia? Qual que é o cenário que você vê isso? E antes de você responder, eu queria que você respondesse pra gente também, aproveitando esse gancho aí, qual que é o jogo mais perigoso que você acha que um adolescente não deveria nem passar perto da tela do PC aí pra não estimular? Então. Igual a galera tá dizendo como um todo aí, de ataques às escolas, ataques à creche, machadinha em mochila. Assim, o que a gente vê, doutor, aproveitando também o gancho, é que esses ataques, eles são feitos, assim, o que a gente se nota, né? É que eles são feitos, na maioria dos casos, por adolescente, na faixa etária de 12 até seus 16, 17 anos. Então é difícil ver, apesar que aconteceu nos Estados Unidos, que o cara já é de maior. Mas aqui pro lado nosso aqui, o nosso Brasilzão, né? A gente costuma dizer que a galera aí é tudo jovem, 15, 16, 17 anos. Você por estar fazendo psicologia, trabalha no Games House, o que você tem a dizer pra gente nesse cenário aí? Então, eu sou igual o Edu, né? Ele tem 21, eu tenho 23. Não sou tão velho assim. Meninada nova. Sou tão velho assim, comecei a jogar na mesma idade que ele, né? Mais ou menos 6 anos de idade. Eu, como estudante de psicologia, acredito no seguinte. O jogo, ele não tem correlação nenhuma com nenhum distúrbio ou nenhum comportamento agressivo desse tipo. Vários estudos já indicam isso e indicam que o vício em jogo eletrônico da internet, ele não é causado necessariamente pelo jogo, e sim por fatores externos. Exemplo, um transtorno de ansiedade, uma depressão, algo assim. Às vezes a criança não é típica, né? E acontece que é uma válvula de escape, tá? Nenhum jogo, ele em si, ele é proibido para ser jogado, né? Esses casos de atentado nas escolas atualmente, eles são causados, não são por jogadores de jogos online, não são por jogadores de jogos eletrônicos de internet. Eles são feitos, às vezes, por um jovem que ele tá com algum fator já de risco, né? Distúrbio. Uma tendência. Como, por exemplo, algum transtorno social, algum problema familiar dentro de casa, igual o Edu já citou. E, às vezes, ele encontra alguma comunidade dentro do jogo que não é tão boa assim. Às vezes, uma comunidade neonazista que puxa ele para esse lado. Às vezes, comentários que ele vai tentando entrar nessa comunidade e acaba sendo puxado para esse lado. Em nenhum momento o jogo é o responsável por conta disso, né? E, assim, eu, por exemplo, como jogador desde menino, eu sempre joguei mais jogos de luta, jogos de tiro, realmente, mas eu sempre tive a supervisão familiar, né? Sempre tive a supervisão da minha mãe. Minha mãe, ela é professora,
desde que eu entendo por gente, sempre foi professora. E sempre me estimulou muito a leitura, por exemplo. Sempre esteve comigo a todo momento quando eu jogava, independente de todos os jogos. Ela falava que às vezes aquilo era errado, aquilo não era, né? E na nossa época, quando a gente era jovem, os jogos eram offline, né? Jogos de história, jogos que não tinham uma comunidade grande, né? A nossa comunidade era a comunidade à nossa volta, nossos amigos, nossos primos. E hoje em dia não, a sociedade ela acaba evoluindo de uma forma em que a tecnologia também. E ela não tem uma separação de evolução de tecnologia para a sociedade, né? Elas precisam andar em conjunto. Hoje a evolução é que os jogos eletrônicos eles estão mais online, sim, porque é o que a tecnologia oferece para as crianças. Antigamente, por exemplo, no tempo dos nossos pais, a diversão era andar de rolimã, né? Até acredito que no tempo do Juan também, né? Ralar o asfalto. Exatamente. Joei. Hoje em dia não tem como você proibir algo. Hoje em dia o importante é os pais estarem ao lado e dar a orientação necessária. É falar assim, ver como que tá na escola, ver qual que é a comunidade que ele tá nesse jogo, né? Às vezes os pais chegam lá na Game House e falam assim, e os meninos estão com os amigos dele, estão numa comunidade já mais social, mais presencial. Mas às vezes não, o menino tá lá na casa dele quieto. Então, assim, é mais a questão da interação do adulto com a criança. Certo. Aí a gente falando, doutor, em comunidade, né? Um nome bonito, né? Comunidade, né? Comunidade. Que o próprio adolescente, ele cria e ele tem ali como é que fala? Uma gestão. Uma gestão, uma aproximação, por mais seja aí online, aí ele tem. Me chama um pouco a atenção a fala do Pedro, Uhum. que eu discordo um pouquinho no quesito de fatores que desencadeiam transtornos, né? Uhum. Eu percebo mais, se você não concordar, tudo bem. Eu percebo mais que o jogo ele é um fator ansiogênico. Uhum. Ele já dispara gatilhos. Por quê? Não só o jogo virtual, mas o jogo real também, né? Que vai gerar frustração, vai gerar contato, vai disponibilizar a oportunidade, como você diz, de acessar comunidades não muito interessantes para o desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente. E aí, como a gente pode conseguir limitar ou direcionar? Porque pode ser que essa criança realmente tenha uma predisposição a ser mais ansiosa, desenvolver um quadro de depressão, a ter um transtorno opositor, né? Pode ser que ela já tenha, no desenvolvimento dela, algumas questões importantes que podem desencadear em transtornos. E aí, a gente não sabe que criança é essa. E ela está imersa nesse universo. Como a gente pode fazer para direcionar e limitar? Então, atualmente... Eu digo assim, além da supervisão dos pais, além de tudo isso, né, que a gente já tem de recurso, existe algum mecanismo possível dentro da plataforma da aí, né? plataforma? E um gap também, doutor, aproveitando esse gap da senhora aí, é o seguinte também, Pedrão. O que a gente se nota, meninos, é que todos esses atentados aí, ele tem um fundamento histórico um pouco parecido com o jogo. Às vezes não é bem o jogo, às vezes é a própria comunidade que o adolescente está ali, né, que o pai não está supervisionando, entendendo como está ali o processo, é onde gera essa certa dúvida, esse certo desconforto para a sociedade, para um pai que antes não acompanhava um filho jogar, hoje já tem esse receio, né? Eu quero entender, porque, tem gente matando. E uma coisa também, às vezes, fica meio vago, né? Esse atentado dessa meninada aí, se notaram que os meninos estão com machadinha em escola, um pouco parecido com o jogo. Se você for buscar mesmo alguns fundamentos, assim, ali 1, 2%, às vezes se embasa. E até mesmo a veste, né, de alguns que foram entrados agora recentemente, né? Cara, tudo de preto, com capuz, às vezes ali com facão na mão. Ou seja, para a sociedade, para os pais não entender que o jogo realmente ele é perigoso, tenta mostrar para a gente como que é feito e como que será feito o sistema de supervisão referente à comunidade. Porque o jovem que está jogando, vou falar por mim, se eu tivesse um menino de 14, 15 anos, pela idade que eu tenho, eu não iria saber nem o que seria uma comunidade no jogo. Acredita a senhora também que não? Não, também Ou não. seja, a gente que está fora, que não tem muito hábito de conhecer toda essa plataforma, todo esse mundo game aí, porque a gente acaba sendo atrasado, a gente tem que também jogar, né? Também conhecer um pouco desse cenário, Pedro. A gente queria entender, assim, acho que como que eu tento te dizer, a gente queria entender
qual que é o recado, né? Acho que é melhor assim, né? Qual que é a assim, mensagem que ele existe- deixaria para os pais, doutora? Para entender como que funciona uma comunidade, né? Eu ia falar isso. Não, Como tem existem como, né? diversas comunidades, tem como limitar, assim, não entra nessa comunidade, pode entrar naquela. Existe uma forma. Porque, doutor, um exemplo. O Edu falou uma coisa que eu tô na cabeça aqui, né? O Edu falou que lá atrás ele mesmo criou o negócio dele, sem nenhuma Alterou supervisão, a idade. e colocou a idade que ele E a queria. gente sabe que isso acontece Entendeu? mesmo. Foi importante você Acontece trazer até essa no informação. Facebook, modo dizer, né? Sim, Facebook, Instagram, tem que ter idade. e é uma realidade que a gente tem que observar. Eu tenho né? um sobrinho de 6 anos de idade que tem WhatsApp e tem conta no Instagram, tem conta em tudo. E o meu nome no perfil de mim tá escrito chato. Ou seja, então a coisa, ela vem evoluindo muito rápido. Às vezes a gente queria uma mensagem de vocês aí para tentar dizer para os pais como que funciona a comunidade, até que perfil um adolescente ele tem que estar numa comunidade, até que idade, porque o jogo em si, galera, realmente ele tira um pouco do estresse, da ansiedade, ele tenta organizar de uma certa forma, até mesmo para o adolescente não ficar tão ocioso em casa, né? Hoje, muitas das vezes, a gente vê uma meninada aí dentro de casa preso, né? Igual eu brinquei com o Edu, no primeiro dia que a gente teve uma oportunidade de conversar. Hoje a gente não vê jovem mais na rua depois das 8, 9 horas. Para um certo lado é bom, mas vamos entender o que o jovem está fazendo? Vamos entender quais são as comunidades que ele está jogando? Vamos entender quais são os riscos, né, Pedro, que ele pode desenvolver dentro dessa comunidade? Você que está fazendo psicologia também tem essa dúvida. Às vezes você fala, pô, mas se fosse um menino meu também, eu ia ficar com dúvida. Porque eu, desde, não sei nem o que é comunidade. Eu acho que comunidade é uma vila, sei lá, um bairro, da minha cidade. Só que digital. Entendeu? mais digital. Digital. Antigamente, na nossa idade, quando a gente era mais novo, a gente não tinha nenhuma referência, nem de games, nem de pro players E também tudo era mais. bem restrito, né? A Era quantidade que muito você tinha restrito, disponível. Era muito restrito, e principalmente a quantidade, né? Hoje em dia a gente tem várias referências, vários nomes aí de fora do país também, inclusive, desses jogos eletrônicos, né? Hoje em dia a gente não tem apenas referências de jogos competitivos de internet, mas a gente também tem referências, por exemplo, no setor de speedruns. Né? Speedruns é um setor onde é um jogo offline e é, por exemplo, uma concorrência, uma competição para quem termina mais rápido. Entendeu? É o famoso zerar o jogo mais rápido. É zerar o jogo mais rápido, exatamente. Completar ele todinho. Antigamente a gente não tinha isso. Não existe uma fórmula mágica, acredito eu. Nada na vida tem uma fórmula mágica. Mas eu acredito que a gente, por exemplo, nós futuramente, se tivermos alguns filhos, nós já teremos esse conhecimento Sim. sobre tecnologia. Eu já Mas quem tenho. não tem... Eu vou esperar o Pedro concluir, que eu tenho até as dicas para passar para os pais que estão assistindo a gente aí. Hoje em dia, quem não- Tá um negócio aqui querendo sair, que eu tô tá quase dando. Tá, mas não dou. Hoje em dia, quem não tem esse conhecimento precisa ir em busca, precisa ir atrás. Porque, querendo ou não, é um filho que você tem. Você está criando uma pessoa para o mundo. Você não pode simplesmente falar, eu não quero, eu vou proibir. Não tem como você proibir algo que está a todo momento na frente dela. É cultura. É a cultura, é a sociedade evoluindo, a tecnologia evoluindo. Né? Não tem como você querer que ela vá para a rua, jogar o carrinho de limão e tudo mais, jogar bolinha de Se ele gude, mesmo não quer. se ele mesmo não quer, né? E se ele quiser, às vezes, é por isso que você precisa ter um acompanhamento, você precisa adquirir esse conhecimento. Não é responsabilidade da criança, é responsabilidade Sim. dos pais. Voltando lá atrás, Pedrão, acho que ele pulou essa pergunta da gente. Né? Voltando lá atrás, qual que é o jogo hoje, Pedro, que se a criança tiver o psicológico bem centralizado e não tiver acompanhamento do pai, dos pais, né? Não do pai, mas dos pais, pode acarretar aí 2 ou 3%, não sei nem a faixa etária de porcentagem, dessa criança fazer uma maluquice, né? Achando que o Então. mundo aqui fora é um pouco parecido com o jogo. Qual que é o jogo que você Então, acredita que não- é o que mais estimula hoje? Para o menino que não tem um aspecto psicológico centralizado. não tem nenhum jogo estimulante para isso. Existem diversos tipos de jogos com a classificação indicativa. Modalidades e funções diferentes, né? Modalidades e funções diferentes. Existem tipos de jogos, né? Por exemplo, COD of War. God of War. Warzone. O Warzone, né? O Warzone, por exemplo, é um jogo de tiro, né? É um tipo de jogo de tiro, de guerra e tudo mais. Mas é igual eu falei, às vezes ele encontra uma comunidade por um acaso e essa comunidade influencia ele. Por exemplo, existem jogos offline que são para maiores de 18, pois tem questões sociais e políticas muito grandes. O Assassin's Creed, por exemplo, ele é um jogo em que eu sou muito fã da franquia, desde mais novo também, mas só depois de velho eu fui entender qual que é o significado que ele quer passar. Ele é um jogo que passa na era renascentista,
onde existem lemas e políticas muito fortes naquela época. Ele mostra isso de forma histórica. Só eu que aprendi você, história. como criança, não entendia Não entendia. isso. Eu só fui também entender jogava, depois. eu também não Exatamente. entendia. Focava só que- na parte do de do fazer as combate. missões. Só que, a partir desse jogo, é que eu fui me interessar por história. Foi a partir desse jogo que eu tenho um sonho Também. hoje de ir, por exemplo, pra Roma. Sim. Ele se passa em Roma e, assim, é uma representação muito boa, perfeita da cidade. E é toda uma questão histórica da cidade, não apenas o visual. Mas ele te mostra, por exemplo, A todo história, lugar que você o passa, enredo. o enredo, ele te mostra partes políticas e sociais da época, né? O jogo, obviamente, que se passava em Roma é de 2015, se eu não me engano, alguns anos atrás. E você adquire essa curiosidade. Uma coisa bem legal, Pedro, vamos ver, não esqueci não. Uma coisa bem legal também, Pedro e doutora Carol, é o seguinte, esse mundo game house, vocês têm algum projeto, aproveitando esse gancho dos ataques nas escolas, né? Interessante deixar bem claro. Juan, existe algum projeto pela Game House, Maziplay e outras empresas no segmento de vocês, de fazer um trabalho semanal, quinzenal ou mensal em rede de ensino fundamental, estadual? E se sim, como que funciona esse Vou projeto, colocar a doutora? carta na mesa Boa aqui. pergunta. Pra tentar Eu, como mostrar pra estudante de galera psicologia, aí, já entendeu? falei isso pro Super Juan, já. importante. Tentar mostrar pra galera, Sim, porque a outra falou ali que não entendia, mas a geração de hoje entende. Sim. Exatamente. O Edu falou também que começou cedo pra caralho. 6 anos de idade. A meninada hoje, vamos dar exemplo da filha do Juan, empresário, né? A menina do cara joga com 2 anos de idade. 2 anos. E se brincar, a menina me dá uma chicotada em game aí que Com certeza. eu não sei Claro nem que ela vai abrir uma jogar boca. o mas, jogo por exemplo, dela. Tem que ter Assim, a idade o modo dela. de dizer. Voltando Mas, no assim, meu comentário, por exemplo, que eu não entendia, mas igual eu falei, minha mãe estava comigo o tempo todo. Sim, Ela me sim, explicava sim, sobre o que estava Mas acontecendo. no cenário de hoje, Pedro, é um pouco diferente. Sim. O tempo não tem. Voltando no gap aí dessa parte de comunicação escolar aí, para tentar buscar até mesmo poder para esse mundo games, né? Para não deixar aí a bandeira vermelha acender e só vir crítica em cima de jogos, sabendo que o ensinamento, igual o Pedro deixou bem claro, não, eu tinha minha mãe que me acompanhava, peraí. A minha mãe sempre me acompanhou, minha mãe sempre esteve próxima de mim. Então, já que os pais, às vezes, se sentem um pouco distante, né, doutora? Já que os pais já se sentem um pouco distante, a Game House, esse mundo Game House, não seria legal ir, às vezes, e se tem, às vezes eu estou até meio que equivocado nessa pergunta, mas se tem algum projeto aí, Temos. ele Sim. é trabalhado, ele é desenvolvido a esse mundo de adolescentes, e como que funciona, né, doutora? Boa pergunta. Por quê? Para essa orientação mesmo. Sim. E vocês sabem orientar. Eu vou Tem as começar a ferramentas. responder algumas perguntas que o Pedro acabou dando uma sondada e depois eu vou vir para esse papo que você fez a pergunta. Sobre o jogo hoje, que é o mais perigoso aí para os pais. Jogo não é perigoso, não é aquela coisa preocupante. A questão, igual tá todo mundo falando aqui, é a questão da comunidade. A parte mais tóxica que eu oriento todos os pais é ficar muito preocupado com um jogo em específico, que é o GTA RP. Porque ele é muito pesado para crianças menores, no entanto que ele é recomendado para 18 anos. Crianças menores de 16 anos. Se ele já é recomendado para 18, é onde que tem, a gente já viu isso daí, tem facções que usam esse jogo mesmo para fazer treinamentos. Ah, mas é polêmico? É. Mas, volto para o outro lado. O RP, ele é uma válvula muito de escape, mas preocupar muito a questão dos pais. Eu sei que você é contra o que eu estou falando, mas é a minha orientação que eu repasso para os pais. O que você fala? Sobre a comunidade do GTA. Não, cara, é que assim, o Do RP, roleplay, né? o roleplay, que é um conceito que existe há muito tempo. Inclusive Sim. lançou um filme recentemente, que é o Dungeons and Dragons, que é Bonito, né? Pô. Tá Cara, Cavernas e é, Dragões. é um negócio que existe antes da era digital, Sim, que você Deus, tinha já um é. jogo feito, escrito em livro, tinha regra, e você interpreta um personagem no mundo de fantasia. Você cria o seu personagem, tem regra, como as coisas funcionam, e aí você interpreta esse personagem. Eu deixo de ser o Eduardo e eu me torno, sei lá, o João. Eu sou um gnomo que tem poderes mágicos no mundo de fantasia. Tipo O meu RPG. personagem se chama É Adamastor. RPG, RPG. que é roleplay Roleplay. gaming. Então, assim, É porque eu jogava no livro, sabe? Então, É a mesma isso, coisa. roleplay. Esse mesmo. Jogar no livro ou nas D&D. cartas, ou no virtual. Então você pega esse conceito que já existia e você coloca em jogos, que é o GTA, que ele cresceu como sendo um jogo de modo história, e depois entrou o multiplayer, que é o
pra você jogar online com as pessoas. E agora tem um novo formato para um jogo. De Que ele já é bem polícia, se antigo. é policial, se você é bandido no jogo. Então é essa que é a questão de preocupação aí pros pais. Não, isso é Orientar 100% muita verdade. criança. Voltando um pouquinho, nesse segmento, não te cortando, Juan, acho que o Juan ou o Edu, tenta explicar pra gente o que é comunidade, né? Eu tento agora pedir que a gente tem comunidade, e tá todo mundo pulando, pula pra um, pula pra outro. Eu quero- Eu ia explicar. Vamos Eu pegar quero- aí a comunidade, cara, que eu já tô agoniado, igual menino querendo comer na casa de vó e não libera a panela logo, velho. Quero concluir um pouquinho das perguntas que teve antes. Certo. Na questão de, é uma culpa do jogo, é uma culpa do jovem, é uma culpa dos pais? De Ou quem da que é essa comunidade? culpa? Da comunidade? Eu vejo como sendo, principalmente aqui no Brasil, uma vulnerabilidade social generalizada. Porque assim, é culpa do jogo. Será que é? É muito fácil você delegar que é culpa do jogo. Tá, e como que a gente resolve? Sim. Ninguém tá levantando essa pauta, ninguém tá levantando essa proposta. Isso que eu pensei agora. É culpa do jogo, culpa tá, de mas e quem? aí? Mas É igual a você culpar o partir governo disso? porque você tá em crise. A partir disso, É a como mesma coisa. resolver? Então assim, como que a gente chega no achar o culpado? Vamos supor que é culpa inteiramente dos jogos. Vamos supor. Existem diversos estudos e a própria comunidade mostra que isso não é verdade. Tá, chegamos nesse ponto, é culpa dos jogos. O que os pais fazem pra resolver isso? Aconteceu atentado na escola. Isso pra mim é só evidenciar uma vulnerabilidade que já existia. Poderia ter acontecido antes, agora ou daqui 10, 15, 20, 5 anos. Então, aconteceu. Foi um problema. Como que a gente cria cenários para evitar que isso aconteça de novo? O que a gente faz para... a gente tem essa problemática. O que o professor pode fazer para orientar o jovem? Porque o professor também, e isso falando até um pouco da minha história mesmo, o meu nome comercial é do Derruri. Derruri vem de uma comunidade, amigos, que surgiu do meu próprio professor. Isso foi no 7º ano do Fundamental, que ele também é jogador. Então, um dia eu levei pra escola um gorro de um personagem de um jogo. E ele reconheceu, a gente começou a conversar, a trocar ideia. E, eu conheci ele era professor de matemática. Nada a ver com o jogo. Nada a ver com nada, games aí. Nada a ver. Então ele falou, Edu, que massa, você joga LoL também, que é League of Legends. Ele falou, Você foi aluno meu? Então, assim, ele puxou essa de, você joga também, que massa, eu tenho um grupo de amigos. E, ele tinha, professor bem jovem, né? Porque ele tinha uns 23 anos, que é mais ou menos a idade que eu tô agora. Então, assim, ele, que massa, você quer conhecer minha galera? Eu tenho amigos da faculdade que jogavam também. E foi aí que eu conheci essas pessoas que eu falei no começo, né? Pessoas mais velhas, que têm um direcionamento bom, que o cara é professor, Então, assim, ele trabalha diariamente com crianças, adolescentes. Então, esse cara, ele me deu uma visão melhor de, Edu, você joga aí tantas horas por dia? E a tarefa de casa? Ele me cobrava igual. Então, eu chegava no dia sem fazer a tarefa, ficou jogando até tarde de novo, né? Não fez. E passava isso pra minha mãe. E aí minha mãe me fiscalizava. Então, assim, vai do próprio professor que tem essa certa autonomia, né? Vamos colocar assim, ele pode trazer esse direcionamento. E também já existe. Isso, agora eu no ensino médio. Eu tinha meu professor de química, um salve pro Lúcio aí, daqui de Rio Verde. Cara, ele trabalha no Senai ainda e ele tenta trazer essa proposta de conscientizar também os jogos e como que isso pode trazer benefícios para os jovens. Porque, assim, eu desde pequeno, e o Pedro pode confirmar isso, os jogos vinham para o Brasil 100% em inglês. Sim. Ou em japonês, que eram grandes publicadoras, né? Então, para você entender o jogo, ou você pesquisava muito, você tinha que correr atrás da informação. Usava muito dicionário. Dicionário, eu lembro até hoje, eu e os meus primos Aprender inglês na tora. indo em biblioteca, indo em lugar para pegar um dicionário pra gente poder traduzir o jogo. Não, porque o jogo, ele tem um enredo que se você não entender, você não consegue cumprir a missão. Isso que era o mais interessante. Eu aprendi inglês assim. Eu Com comecei... jogo. Interessante, tá vendo? Tem muita galera aí que acha que o jogo, de uma certa forma, não traz um Conhecimento. ensinamento. Nós já falando sobre história, nisso, sobre agora um aprendizado de uma de nova inglês, língua. em nova língua. Eu comecei a fazer curso de inglês, eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade. E eu tinha uma facilidade muito maior que os meus colegas, e isso não é exclusividade do jogo em si, mas assim, como eu já estava tão imerso no próprio inglês, dos jogos e aquilo ali, eu gasto muito tempo jogando, ao mesmo tempo que eu gasto muito tempo tendo que entender aquele jogo que tá todo em inglês, cara. Eu acostumo com a pronúncia, eu entendo o que tá escrito ali.
Então, quando eu comecei no curso, eu já comecei com uma vantagem diferente dos meus colegas. Então, o negócio que era só para entretenimento e passar meu tempo e me divertir, me deu uma vantagem num curso, numa língua diferente. E puxando um pouco para o que o Pedro tinha falado antes, em questão de jogos, ele falou do Assassin's Creed, que tem um contexto histórico e se passa Roma. em Roma, com um contexto mais real, realista. Tem uma franquia de jogos que eu gosto muito, eu acho que os dois aqui devem conhecer, que é Life is Strange. Que é um jogo... A tradução dele é A Vida é Estranha. E o primeiro é de uma jovem que acabou de entrar pra faculdade e ela... Acontece um evento e ela ganha superpoderes de voltar no tempo. Que é uma puta viagem, pô, não faz sentido nenhum isso. Só que ele aborda questões tão importantes de um jovem que tá, às vezes, no ensino médio, na faculdade, que é aquela período de descoberta. Mano, quem sou eu? O que eu vou fazer da minha vida? Questão de sexualidade, questão de Problemas depressão familiares. e ansiedade. Ele aborda isso tudo. E aí, o primeiro contato que eu tive com esse jogo, eu tinha 12 anos. Eu interpretei o jogo de uma forma Totalmente completamente diferente. Eu interpretei dessa forma. Joguei o jogo 4 anos depois. Outra Foi outro interpretação. jogo. O mesmo jogo, outra interpretação, outra realidade. Então, assim, ele tem diversos assuntos muito importantes, sociais. E Muitas vertentes um jogo pode dar. E ninguém fala disso. Tá todo mundo falando, mas os jogos são violentos e estimulam o jovem a cometer atrocidade, cometer crime. Mas você não vê as pessoas falando de... Tem tais jogos que trazem tais benefícios, jogos que te dão contexto histórico, te incentivam a pesquisar a importância de ter um acompanhamento psicológico. Sim. Às vezes você não sabe que você tem um problema, você não sabe que você tem depressão, ansiedade. Às vezes sua família não fala sobre isso. Porque você pode ver num contexto absurdo. E aí, às vezes, você vê aquilo num jogo e você fala, pô, eu sou assim. E aí você vai pesquisar mais sobre. E aí você começa identifica com algumas você coisas se do identifica com um personagem que não é você, mas você fala, eu me vejo ali. E aí você começa a procurar apoio, você começa a procurar instituições que têm a formação para te dar um acompanhamento e um tratamento que você precisa. E eu volto mais uma vez, a gente tem um problema, vamos achar a solução. Porque só apontar dedo, qualquer um faz. E quando um adolescente, um adolescente, ele se identifica, Edu e doutora Carol, com o jogo, e ele, às vezes, ele esquece do mundo lá fora, né? Esquece do banho, esquece que tem uma família, um pai e mãe. Come dentro do quarto. Come dentro do quarto, às vezes ele esquece até de namorar, um modo de dizer. Como que a doutora vê isso no mundo atual de hoje? É bem prejudicial e, assim, um alerta importante. Porque esse adolescente, ele tá precário, tá privado de relações. Já vendo que Ele tá ele se vivendo identifica mais- com alguns profissionais do jogo, Ele está vivendo mais no mundo da fantasia do que no mundo real. Então, a qualquer momento, ele pode apresentar um quadro de, no mínimo, ansiedade. Mas aí é o cuidado, é buscar ajuda. Né? Eu estava te ouvindo e pensando aqui, infelizmente, as atrocidades acontecem, mas também acompanhando a mudança do universo, né? A mudança do nosso mundo. Então, hoje está todo mundo muito perdido, a gente não sabe muito o que fazer ainda com todas as informações que têm chegado. As crianças estão nascendo, assim, mais inteligentes, né? Vamos dizer... Sim. Inteligente no sentido Elas de... têm tempo para pesquisar, para procurar. Tem uma capacidade maior e um volume de informações muito acessível, muito mais Sim. que a nossa época, né? Até a geração dos meninos, as crianças de 2 anos, né? Os nossos filhos, Sim. tem um acesso muito maior. Então, o que a gente pode fazer a partir disso para orientar, para auxiliar, para direcionar? Porque não basta só olhar os problemas, a gente tem que encontrar soluções, e é isso mesmo. O problema é o jogo, o problema é a falta de vínculo, é a falta de contato, o problema é a escola. Pode ser tudo isso e pode ser nada disso, né? Sim. Então, por isso a gente precisa entender o que se passa e, a partir das situações que acontecem, traçar estratégias. Legal essa ideia de fazer os trabalhos sociais aí de orientação nas escolas, de estudar dentro da psicologia, né, a questão dos jogos, para orientar de uma forma mais interessante, uma forma que traga um pouco mais de equilíbrio,
né, nesse sentido. Mas não adianta só a gente fazer esse tratamento hoje com as crianças ou adolescentes se os pais muitas das vezes não têm interesse, Sim. que é o principal. Sim. A Ele que é o família, espelho da sim, criança ou do a família é a adolescente. base. Adianta Ele é o eu falar exemplo. pro meu filho assim, ó, meu filho fica irritado, faz conta, tá? Ele tá muito irritado, só que ele tá com volume de televisão, de tablet, de celular. Ele passa, vamos supor, 10 horas usando, né? A maior parte do tempo. E aí eu tô com meu celular aqui, eu falo, ó, filho, para de usar, não é hora de usar. Só E que volta no celular. o que eu tô fazendo? Eu tô deixando de dar atenção e tô dando o meu exemplo, falando, ó, não faça e tô fazendo, né? Então é muito mais a gente dar um exemplo de como fazer do que o não fazer se eu faço. Sim. Esse mundo game aí, Edu, o que você tem a dizer pra gente aí, em pleno século 22, 23, né, doutora? Como que será as nossas futuras gerações relacionadas a games? Se os pais, né, doutora Carol, se os pais realmente não entender, não se conhecer, porque igual o Pedro, ele mencionou, lindo, ele teve acompanhamento da mãe, perfeito, lindo, mas como a gente vê que tá vindo um certo distanciamento, cada dia maior, o pai com o filho, o pai vai se descobrir aí que, como que eu dizer pra você, que tem cabelo nas axilas, ele mesmo sozinho, o filho vai se descobrir a ter seu primeiro relacionamento por boca do amigo, sim, como se beija, como abraça, voltado para o mundo game. Na visão sua aí, na visão do Juan, e vai ter até o gancho da doutora Carol, no Pedrão aí, tá fazendo psicologia, né? Incrível, né? Bonito, né? Ter uma empresa que tem um profissional que está estudando para tentar tirar dúvidas. E que pode ser que tenha se interessado a partir disso. Interessante. Né? Às vezes, Pedro, pode... como foi? Às vezes pode ter a partir disso, muito bom. Então, às vezes fica um pouco aí uma nuvem, né? Como que será aí as nossas futuras gerações aí relacionadas a games, né? Porque você mencionou que antigamente até a doutora jogava lendo. O trem tá vindo aí numa alavancada até gostosa, né? Eu já vou deixar você falar que você me puxou aqui. Mas assim, eu também, muito por conta dos jogos que traziam esse pensamento filosófico de, cara, a vida, como que é ser jovem, pra onde a gente vai, o que a gente faz, porque tem todo tipo de jogo que traz uma narrativa diferente. Beleza. Eu já tive a vontade de fazer o curso de psicologia. Só que por situações da vida acabei não fazendo. E eu vou contar no final qual curso que eu faço, que eu acho que ninguém vai entender muito bem o porquê desse curso. Mas assim, quando eu e o Pedro começou a jogar, era o PlayStation 1, PlayStation 2. A capacidade isso aqui você vai conseguir falar muito melhor que eu, de processamento e de gráfico de jogo, realidade... Era outra pegada. Era isso aqui, Era se comparado ao que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia a gente tem realidade virtual, você coloca um óculos e você está imerso dentro daquele mundo. E a tendência é esse crescimento. Então, assim, qual que é o futuro daqui 5, 10, 20 anos? Não faço ideia. O que eu sei é que hoje em dia a gente já tem problemas que estão se evidenciando. Sim. A gente está chegando num patamar onde está tudo ficando mais claro e a gente está vivendo momentos de tensão. Beleza. O que a gente pode fazer? Instituições, Maziplayers. A gente tem projeto social voltado para escola, para esporte. Igual eu falei, a gente foca muito no profissionalismo da área. Então, assim, ao invés da gente ficar, é só joguinho, vamos lá jogar para se divertir, 8 horas seguidas, não. Você como atleta, você tem o seu tempo de rendimento, alta performance. Você passa de 6 horas, você já começa a cair seu rendimento, você começa a ficar estressado, aquilo ali te consome. Então, falando um pouco mais do nosso trabalho, né? O esportes, o atleta, ele tem acompanhamento nutricional, ele tem acompanhamento psicológico, ele tem uma rotina de exercícios. Por quê? Independente se é esporte físico ou eletrônico, o corpo e a mente é um só. Anda junto. Precisa. Se um tá em desequilíbrio com o outro, seu rendimento cai. Então, eu falo isso com muita propriedade porque eu faço artes marciais e eu jogo jogos eletrônicos. E a gente tem a org também, né, que consegue mostrar isso também para nós, e temos também times que faz essa captação para alguém que quer ser um pro player. Sim. E eles passam essa cartilha pra gente que, se o cara for virar pro player, independente da idade, ele tem esses benefícios que o Edu acabou de falar. Então você vê como é preocupado, a gente preocupa até mesmo para ver isso, quem vai contratar.
E como Agora que falando- funciona esse projeto? Eu tô curioso do projeto social. Eu não consigo calar. Então, qual foi esse projeto social e qual a frequência que é feito esse trabalho nas escolas? Eu acho que eu nunca vi, doutora. Eu também. Quando você me Outra, né? chamou para participar aqui hoje, Aham. eu até mencionei, cara, eu acabei de falar com o Pazotti, que é o secretário do Esporte e Lazer aqui de Rio Verde. Fui bem recebido e tal, mandei e-mail e eu fui meio ansioso lá, eu já cheguei para falar, pô, informação, como é que funciona? Ele me recebeu e a primeira barreira que ele já me colocou foi, Edu, a gente tá no momento que acabou de acontecer uma atrocidade. Acredito que as escolas não vão ser tão receptivas para isso. E eu apontei 1 zilhão do porquê fazer, do porquê que esse é um momento importante da gente preocupar com isso. Porque, igual eu falei, é uma vulnerabilidade que já existia. Ele só ficou... Agora tá todo mundo vendo e falando sobre isso. Então, o que a gente pode desenvolver? Mas e players que trabalha com o profissional e quer trazer essa visão diferente. O que as escolas que não entendem desse universo... Pode até ter um professor ou outro que sabe, mas ele sozinho não tem estrutura para fazer isso. O que a gente pode unir esforços para... Nós temos os computadores, os periféricos e a expertise de como funciona. E a escola que tem o aluno, que tem os pais, o que a gente pode desenvolver junto para trazer palestras, trazer conhecimento, cursos, para profissionalizar e conscientizar essa galera. Tanto os pais, tanto os adolescentes, né? Porque você pode colocar, por exemplo, escolas que são integral. A criança chega de manhã e vai sair tardezinho, quase de noite. Ele passa 50% do dia dele ali. Então, assim, o que a gente pode implementar junto? Porque a Mazi, igual eu falei, a gente não faz campeonato só por fazer campeonato. A gente não tem a Gamer House só por ter e deixar a galera lá se virar. A gente quer trazer, sim, esse direcionamento diferenciado. Porque eu como jovem, dói muito ver algo que, cara, eu vivi experiências únicas no meu ensino médio, que aí era evento, que a gente organizava feira de ciências, a gente tinha os nossos próprios campeonatos, tinha o Interclasse, que também tinha jogos eletrônicos, igual esse aqui mesmo, que foi já na faculdade, já que a gente foi campeão e tal. São momentos únicos, assim, e que agrega muito pra pessoa. Então, como que a gente torna isso algo mais especial? Como que a gente faz mais eventos desses? Para agregar mais na vida das pessoas. E trazer o familiar, porque é um evento que é competição, o pai vai lá para assistir, vai lá para torcer, vai lá para conhecer o que o filho tanto Igual os esforça. eventos que a gente fez mesmo, né? Sim. Os pais lá torcendo. É uma emoção. O caso do PHC, por exemplo. A gente fez um evento na Sudo Expo, né? A gente fez um campeonato, uma Arena Gamer. Então, assim, era um espaço aberto, tinha um telão, uma puta estrutura foda, assim, né? Custou um pouquinho caro. Mas a gente fez acontecer. Então, assim, todo mundo parava e olhava aquilo. Porque, querendo ou não, Rio Verde é interiorzão, galera, pô, só agronegócio. Aí quando chega um videogame, um telão Mas não é gigantesco... só Rio Verde, não. Goiás, igual a gente, é o quarto. Sim. A quarta Game House dentro de Goiás. Se você pega São Paulo, por exemplo, é a rodo que você tem. Não só na capital, mas no próprio estado em si. Sim. Então, assim, o caso do PHC, ele é Mas um... antes de você falar um pouquinho desse PHC, doutor, tenta explicar pra gente a sensação, Comunidade. a sensação de que tá assim, curioso. a sensação do cara levar isso pra casa referente a games. Qual que é o poder que você sente? Como que é ali a tesão do negócio, né? Você tá aqui toda hora lisando isso aqui, lisando. Tenta Isso mostrar pra aqui- gente, né? Tenta Isso mostrar aqui, pra gente. mim, foi o resultado de esforço de mais ou menos 4 meses junto com uma equipe. Mostra E pra câmera. aqui tá escrito melhor atleta do Centro-Oeste. É porque, Edu, desculpa. Eu ganhei te isso cortando. aqui, sabe? Desculpa te cortando. Doutor, mas a gente tá tão acostumado em levar um diploma pra casa, né? Tá tão acostumado a levar uma formação, igual você tá querendo concluir o seu curso de Direito. E quando os pais recebem... Psicologia. Psicologia, desculpa. E quando você chega com isso aqui em casa... Errado, né? Eu tô errado. Então, quando chega com isso aqui em casa, às vezes o peso ele também tem que ser reconhecido como algo superior. Também. Algo Sim. que ali você Se estudou. o Edu chegasse com uma medalha de futebol, como seria recebido? Sim, Né? é essa que é a dúvida. Pode ser o mesmo peso, Sim. né? Que é um destaque, é um prazer ter um filho que se destaca em algo importante. Sim. E que bom que tem todo esse apoio. Eu fico feliz de saber que tem dentro do universo de atleta, gamer, que tem todo esse aparato. Aí a gente preocupa com quem não tem.
né? Sim. É com quem não tem. E por isso a importância de orientação mesmo. De E vocês trazer- que Que conhece. conhecem. A galera- Eu mesmo não conhecia. Honorável. Trazer essas regalias pra quem não Sim, tem. Pra que quem às também vezes é fica interessante. vulnerável. E não significa que vai só jogar Uhum, o tempo todo. Significa que vai ter mais uma possibilidade de carreira. De e carreira profissional. É porque a galera aí, também. ô, doutora, não cortando a senhora, mas a galera um pouco mais antiga aí, que nasceu em 1969, os pais, né? Nasceu em 1970, né? Vamos dizer, né? Estão tão acostumados em receber de um adolescente, do seu filho, um diploma de futebol, ou uma medalha de futebol, um handball. E às vezes, quando ele recebe isso aqui, ele acha um pouco. Igual você falou, citou seu pai, um exemplo. Às vezes deixa de acreditar. Às vezes acha que é uma Nossa, coisa mas de jogo. insignificante. De jogo, você fica o dia todo dentro da porra de um quarto, vamos dizer. Você fica o dia todo aí preso aí dentro de um quarto aí fedendo chulé aí, que essas roupas tudo bagunçadas, organizado. Às vezes os pais também têm que conhecer a importância também. de certas Porque, na coisas verdade, no adolescente. não tem né? o certo ou errado. É o equilíbrio. Equilíbrio. É o Sim. equilíbrio. Não, e voltando um pouco mais aqui nessas medalhas, nesse tirante, nesse mesmo campeonato eu ganhei medalhas de natação e atletismo. Mas o que chamou mais a atenção do meu pai, porque faço faculdade, né? Diferente de faculdade tem um bar, meu pai frequenta, né? Meu pai gosta de uma cervejinha ali no final da tarde e tal, trabalhou o dia inteiro. E aí eu saí da faculdade, encontrei com meu pai lá na porta, né? E ele tava falando com meus colegas, eu, cara, o que tá acontecendo? Tipo assim, porque meus colegas sabiam que era meu pai, mas meu pai não conhecia meus amigos. Então, assim, eu chego, ele já vem todo assim, me abraçando, então você é foda mesmo. E eu, o que tá acontecendo, gente? E aí ele, não, seus colegas aqui tá me falando que você foi campeão e que você ganhou e mostrou que foi um campeonato universitário, né? Que envolveu o Centro-Oeste inteiro. Então, assim, o melhor do Centro-Oeste foi por conta disso. Isso aqui era só pro atleta destaque. E assim, meu pai, ele começou a entender mais um pouco de esportes quando o League of Legends, que foi a modalidade que eu venci, começou a passar no Sport TV, que é uma... né, 100% centrado pra esporte. E tem jogo eletrônico lá. Então ele chegou, não, cara, todo mundo aqui me falando bem de você, e que vocês ganharam, e que foi louco, e tal. Ele ficou super realizado, batendo no peito, assim, não, isso aqui é meu moleque. Não sei o quê. Não, e pra mim eu fiquei até sem reação, né? Porque eu, nunca imaginei que meu pai, que igual eu falei, tem quase seus 70 anos, que ele ia interpretar isso dessa forma. Então, assim, pra mim foi uma super realização e esse momento com meu pai foi um extra a mais, que eu não tava esperando e que, cara, nossa, então valeu a pena pra caralho mesmo, porque foram 4 meses. E não foi 4 meses jogando, foi 4 meses treinando, que é bem diferente de você só jogar. Porque você tem a parte teórica do jogo, que você tem que estudar como que funciona o sistema, o que dá certo, o que dá errado. É igual rotação de vôlei. Você tem ali o 6-1, 5-0, você tem o 4-2... Porque eu também já fui atleta de vôlei. Eu preciso de treinar alguma coisa. Então, o que pedi 6-1, 5-0. Doutora, a senhora conhece esse trem também? Pouco. Eu também. Porra, Alguma coisa assim. eu tenho que sair de dentro da loja. Então, assim, eu já passei porque eu fui nascido e criado em fazenda também, né? Até os meus 8 anos eu vivi muito assim, rolando na terra, subindo em árvore e comendo goiaba. Então, cara... Comendo goiaba foi boa. O meu pai, apesar de ele ser mais velhão, não entender esse mundo digital e odiar ter que fazer ligação por WhatsApp, ele, assim, sempre me incentivou muito a fazer esporte. Ele sempre me incentivou muito a fazer algo que eu gostasse. Pai, quero fazer inglês. Vai lá e faz. Eu arrumo um jeito pra você fazer. Quero fazer natação. Vamos lá ver quanto que custa a aula. Então, assim, foi muito... E eu sou muito grato por ter tido esse acompanhamento, né? Porque eu sei que nem todos têm. Então, assim, eu tenho muita sorte até certo ponto. E aí, foi de mim também interpretar essas situações. E eu comecei, já tá pra fazer 2 anos no Taekwondo, que é arte marcial. Então, assim, agora eu vou até fazer um paralelo. Eu também Consegue- luto. Já lutei. Lutou? Você entende. Já fui pro Pan-Americano. Ô, louco! Aí, ó. Nossa. Hoje não sai, não. Consegue machucar alguém, Du? Eu acho que mais Dois não. anos? Não? Você fazia qual arte marcial? Taekwondo. Sério? Aham. Cara, que foda. Eu falo isso porque... Não, é loucura, porque assim... Eu conheci muita gente através do Taekwondo que arte marcial, você convive com a violência. Você tem o contato físico pra machucar. Se você falando em interpretar dessa machucar forma. aquela parte, né, Juan, que o menino torceu o pé, podia
Não consegue, né? Uma parte mostrei que seu alguém vídeo, foi você chutar um torcendo o saco Ah, aí, tá. um jovem trocou. Não, faixa branca, inocente. Besta, besta. É foda. Não, e assim, esse paralelo que eu quero fazer. Cara, você convive com a violência. Então vamos fazer um paralelo à ferramenta e o usuário. Vamos colocar que você tem uma foice. A foice você pode usar para colher o trigo, você pode usar ela para ferir alguém. E se você não souber usar a foice, você vai cortar sua mão fora. Então, assim, vai de como você usa a mesma ferramenta. Ela pode ser feita para 3 coisas: para ser algo produtivo, para você ter o trigo, para fazer um pão, ou para machucar alguém, decapitar um membro. Então, assim, vai muito de como você usa e como você tem a consciência daquilo. A ciência é assim. Sim. Então, a arte marcial em si, já me perguntaram muito: pô, Eduardo, você não ficou mais agressivo depois, não? Você não dá vontade de sair no braço com as pessoas? Você não quer dar um soco numa festa? É muito o contrário, porque quando você tem uma arte marcial, você tem disciplina, você tem o conhecimento de a violência, ela existe. E os ideais e os ensinamentos que são passados para nós, e você pode confirmar, ideal de liberdade, controlar a vontade da violência, Emoção ali, né? construir um Sim, mundo é mais emoção. livre e mais pacífico. E quem É uma arte agredia, quem brigava na rua, pelo menos na minha época, era expulso. Sim. Não Sim, podia treinar. É uma regra. É uma- É criar as É regras. assim até hoje. Então, assim, você tem isso desde o seu mestre, das pessoas que são mais graduadas que você, e para quem tá começando. A regra é a mesma. Você tem que ser uma pessoa melhor. Você tem que usar aquilo ali para evoluir. Você tá aprendendo a lutar e a se defender, não é para machucar o próximo. E assim funciona também no universo do esportes, Sim. dos jogos eletrônicos mesmo. Igual, por exemplo, uma dica que eu passo existe hoje um software que a gente até comercializa ele, que eu consigo bloquear o que vai ser instalado, quantas horas que a criança está frequentando, o que ela vai acessar, Olha só. monitora, você consegue pegar todo o histórico, as crianças vão achar horrível isso, mas sim, os pais conseguem fazer é isso com um importante. programa. Sim. A parte da comunidade, que é uma coisa que não ficou respondida, é uma rede de amigos. Isso é a comunidade. Só que aí a comunidade eu monto ela como se fosse o seu grupo de WhatsApp. Então eu montei um grupo lá, que a gente utiliza, aí existe algumas plataformas, a que a gente até mais utiliza é o Discord, Sim. e a gente fomenta a nossa comunidade lá. O que é a nossa comunidade? Pessoas vão entrando no nosso grupo igual do WhatsApp. E aí tem interações. Só que nesse grupo, como no WhatsApp, a gente coloca regras. Então, por exemplo, se fizer isso, se tiver homofobia, se tiver qualquer coisa, ato racista, qualquer coisa, ele é expulso. Não expulso, banido. Banido. Você não pode voltar mais. Meninos, sabendo que o tempo nosso a gente tá um pouquinho meio mais curto, temos assunto pra caralho, né? Vamos falar o palavreado Sim. nosso mesmo. Queria que Juan, um dos proprietários aí, o proprietário da Mazi, deixasse um recado pros pais, dizendo se realmente, né, o jogo ele influencia ou não influencia no que está acontecendo, e se realmente ele não influencia, como que seria a tratativa dos pais no acompanhamento do seu filho aí, né? Queria que você tentasse mostrar com uma certa clareza aí para um pai aí, igual vamos dar exemplo do seu pai, que foi na porta da faculdade. Um pai leigo. É um pai vamos leigo, né? colocar assim. Um pai leigo, né? Então eu queria Sim. que você ou o Pedro, O Edu. o Edu e o Pedro, Não, eu falo. Edu. O menino tá confundindo. explicasse pra gente. A galera é muito nova, né? Misturado aí. São irmãos meninos que tentar mostrar, então eu queria tentar entender aí. Orientação para os pais. Os pais aí. Pai, primeira coisa, coloca regra aí para os seus filhos. Então, doutrina. Se você coloca para ele, você vai fazer isso, isso e isso, dependendo da idade, se ele vai te ajudar em casa, se ele tem que fazer tarefa, coloca que cada coisa que ele fizer, ele tem uma regra que ele consegue o que ele quer. Exemplo, um jogo. Existe, como eu disse, o software. Esse software você vai conseguir monitorar essa parte aí do que a sua criança ou seu adolescente está usando. Se você tiver dúvida, pode me procurar lá na Mazi, que eu tenho todo o prazer aí de passar tudo como que ele funciona, tá? Sim. A questão dos jogos. Olha, senta com essa criança. Entenda o que ele está jogando. Entenda principalmente a comunidade que ele está frequentando. Qual que é a rede de amigos que ele está sendo influenciado ou influenciando. Que tem muita criança também que influencia. Sim. Então, entenda esse cenário. A partir do momento, eu não entendo nada. Se quiser orientação, a gente está aqui de portas abertas para orientar qualquer pai.
Perfeito, Juan. Deixa o endereço da Mazi Play pra galera aí que tá seguindo a gente, viu? A galera que tá seguindo, a galera, os pais mesmo que quer saber aonde busca essa informação. Claro. Manda Estamos recado lá aí. no setor Morada do Sol, na Avenida JK, que é do lado da Volos Arena, que é as quadras de areia lá. Tá lá, Mazi Players, um prédio bem bacaninha, né? Tá a quadra 78, lote 3B. E o zap da loja é 64. 3213-8232. Uau, né? Um predinho, o Juan falou um Segue predinho. nosso Instagram, tá? Nós estamos na Twitch também, no YouTube. E nosso Instagram, todos eles, vocês podem achar a gente lá como Mazi Players. Tudo junto. Perfeito. Até aí na tela. E fica também um pedido de ajuda pra gente mudar como as coisas estão. O caminho que as coisas estão indo. Porque não é vantajoso pra gente, porque a gente é quem mais sofre, é quem mais é atacado. Esse ponto, Edu, que eu vou Sim. pedir da doutora agora que ela tenta dizer pra gente. Precisamos de qual ajuda seria esse muito. momento de ajuda. Por exemplo, de Referente à você... psicologia. Com certeza. O que a doutora Carol tem a deixar, qual mensagem a doutora Carol tem a deixar para os pais aí referente a os mundos da psicologia e relacionado a jogos, tanto atentado, tantas coisas que às vezes está levando para um lado que não tem nada a ver, igual o Edu mencionou. Se for o jogo, então como vamos tratar? Pronto. Então, vamos tentar buscar Então, essa... a gente vai lá na base, Sim, pais responsáveis, não só pais, que às vezes os avós, né, escolas, observem comportamento. Não é o objeto, porque o jogo a gente coloca no lugar de objeto, não é isso. É o comportamento, é como a criança, o adolescente, o adulto está reagindo perante aqueles estímulos ali. Sim. Tem crianças que vão ter um pouco mais de dificuldade para lidar com essa realidade, tem crianças que vão ter um pouco mais de acesso. Então, vão se sentir mais confortáveis, mais desconfortáveis, vão apresentar comportamentos inadequados, não vão apresentar. Então, em geral, observa o comportamento. Se teve alguma alteração, se está tendo muita reclusão, se está se expondo de forma adequada, se o jogo está sendo uma barreira para o desenvolvimento daquela pessoa. Vou falar pessoa, como, né, em qualquer etapa do seu desenvolvimento. Se está tendo, às vezes, crise de ansiedade, se está com rebaixamento do humor, se está sendo o único prazer, o único reforçador ali presente. Então, busca ampliar a rede de prazeres. A gente não precisa ter só um prazer na vida, a gente tem que ter diversos, né? Então, busca outras alternativas também. De e não forma é até esportiva mesmo. Isso, não é só crucificar os jogos, é também entender o processo e ajudar, ampliar, né? Porque é muito mais fácil eu falar daquilo que não está dando certo do que olhar e tentar ajudar e tentar resolver de alguma forma Com certeza. mais eficiente. Entendi. Então, é muito difícil mesmo essa situação dos atentados, muito ruim. Infelizmente, a gente passa por N situações parecidas, não só, agora foi do jogo, mas e quando foi lá da Baleia Azul, e quando foi lá de outras coisas, a gente vai voltando no tempo, aparecem essas identificações de massa. Então, e passa, né? Vem e passa. E aí aparece um novo desafio como barreira e como situações de expressão de forma inadequada. Sim. Observar, em geral, observar e cuidar de si mesmo. Eu, enquanto mãe, o que eu estou fazendo para que meu filho não entre nessa zona de conflitos, que o meu filho não tenha... não desenvolva uma dependência, que ele não tenha crise de ansiedade, que ele não fique depressivo, ou que ele não desencadeie transtorno, sabendo que pode ser que seja que ele tenha gatilhos ali à volta, que ele tenha uma boa socialização no universo dele, ali na escola, com os amigos da praça. Então, o que está acontecendo? Eu entender, eu fazer parte, fazer vínculo. Quanto mais Quem vínculo que é seus amigos? real... É perguntar pra ele. Quem é seus são amigos? seus Traz eles amigos? aqui Deixa em eu casa. conhecer. Deixa eu entrar na sala online aí com eles também. Isso, Sim, que é interessante. Vamos tomar um sorvete com esses amigos? E Lá na a Milano. E só para resumir aqui, galera, eu acho que os pais, doutora Carol, Pedro, Edu e Juan, eu acho que o recado principal que a gente deveria dar é o seguinte: o pai, a mãe, o tio, a tia, a avó, que essa criança é criada, eles têm que conhecer mais dessa criança, eles têm que estar próximo mais dessa criança. Ele tem que entender aí como que funciona o jogo, por mais que ele não queira, igual o Edu deu um exemplo aqui, por mais que o pai é vovozão, é vovozona,
ou a tia ou o tio, ou doutora, acho que a falha mesmo começa na criação. Então, antes de julgar aí um jogo, a psicologia, né? Eu levei lá, não resolveu nada, levou minha receita embora, vamos dizer, o dinheiro que eu investi embora. Eu acho que o principal mesmo é o paizão aí, antes de julgar, a mãe, ou até mesmo a sociedade, antes de julgar essa garotada que está buscando aí um jogo, um entretenimento, muito melhor de muitas das vezes sair pra rua para usar uma droga, vamos dizer, foda-se, né? Usar uma droga ou buscar um caminho errado. Eu acho que o apoio do pai, ele tem que ser essencial, dos pais, né? E tem que acompanhar. E queria ouvir aí do pessoal da Mazi, pra gente terminar, e da doutora Carol, referente a esse podcast, o Não Já Tenho. Vamos pela Mazi, né? O pessoal tá tranquilo, todo mundo ansioso de falar. O que vocês têm, Mazi Players, referente a esse podcast, o Não Já Tenho? O que você tem aí para falar pra gente sobre esse projeto da gente, sobre esse trabalho que a gente vem fazendo em prol da sociedade, um projeto 100% beneficente à sociedade, sem custo a ninguém. O que vocês falam pra gente? Muito bacana. É essencial, eu vejo isso, esse projeto. No entanto, até falei para você que é muito bacana porque é um conteúdo que é muito delicado e as pessoas ficam, burburinando, e não tem ninguém. A TV mesmo, a TV aberta ou fechada, ela não entrega um tipo de conteúdo igual a essa. Entendeu os dois lados? Igual, estamos com a Carol, que tá mostrando um lado que ela não é jogadora, ela não entende desse universo, mas ela entende o comportamento da criança. A E gente é mãe também, né? E é mãe, que é o mais importante. Eu também, como pai, coloco minha filha também nesse universo. Ela tem acompanhamento também com psicólogo, tá? Desde 2 anos. Então, aí eu já venho a essa parte. E a gente, como Mazi, a gente quer mostrar o nosso universo, como também jogadores, nós somos jogadores, que não é tudo isso que a mídia está falando. Então, é mostrar como que muitas das vezes a situação é mais simples do que se imagina, entre aspas, depende da forma que você trata ela. Quando você entende os dois lados e você consegue entregar isso para o seu público e, se possível, entregar para mais gente que não seja também seu público. Isso é bacana. É um conteúdo que eu estava vendo também as outras matérias. É um conteúdo que você não vê. Então é muito. Você tá, ó. É unilateral. Parabéns. Obrigado, meninos, viu? Que continue assim, que é sucesso. É isso que a gente está precisando mesmo. Não, e quando você chegou pra falar comigo, eu acho que era o quê? Mais ou menos 11 da manhã, meio-dia, Era né? do rango, né? Não, então, eu falei, cara, caiu no momento certo. Porque assim, igual eu falei, conversei com o secretário, muita gente veio perguntar pra mim, pra gente, porque como que vocês fazem um trem desse? Olha o tanto de coisa que tá acontecendo. E a gente sabe como que isso não é verdade e o que o real cenário. A sorte também é que a gente já estava preparado, Sim, né? sim. Antes de acontecer qualquer coisa disso, a gente já vem doutrinando o nosso cliente. Foda aqui. A gente entende do cenário, mas às vezes a gente não consegue passar essa mensagem pra todo mundo. Sim. Então, por isso que eu falo, a gente precisa de ajuda, porque é uma luta em comum. Ninguém quer esse tipo de coisa acontecendo. Nós somos a favor da Sim, vida, é do o inimigo bem-estar, comum. do conforto. É um inimigo comum. Então a gente tem que lutar contra esse tipo de situação, a gente tem que lutar pra desmistificar as coisas. E quando você cede o espaço pra gente trazer o nosso ponto de vista e o nosso conhecimento para as pessoas que não fazem parte desse universo, para ela começar a entender mais e começar a buscar não só a gente, mas as pessoas que promovem ideais iguais ou positivos para a sociedade. Então, cara, eu achei muito foda estar aqui participando, eu fiquei Muito. empolgado pra caralho. Então, assim, Obrigado, menino. Obrigado. até que eu falei pra caralho, roubei o tempo de todo mundo. Então, muito obrigado por estar concedendo esse espaço pra gente, porque senão fica um debate unilateral. É só um falando e tacando pedra no outro, e aí não chega em lugar nenhum. Resumindo, não vai ter finalidade nenhuma que ali. Então, isso tiração de daqui, pedra. você abre porta pra muita gente que às vezes tava igual eu, tava Na dúvida. não só em dúvida, mas estava desconfortável, que, cara, isso não é verdade, não é assim É, que... exato. Não é desse jeito. E às vezes você tenta gritar, mas ninguém te Não escuta. tem porta, resumindo. Então, quando você faz isso, cara, você tranquiliza muita gente e você mostra uma vertente completamente diferente. Perfeito. E Obrigado. aí eu jogo viu? pro Pedrinho. Eu acho que o que o Edu falou é perfeito. É a gente trazer mais o nosso universo, a nossa comunidade. Isso é um exemplo de comunidade. Comunidade boa. É uma comunidade boa que a gente está tentando trazer essa desmitificação, né? Sobre esse assunto, essa noção do que a gente tem, né? Do que é certo. Que não é do que- tudo isso que tá passando na do que mídia, não é né? tudo isso, do que não tem esse perigo em torno dos jogos e tal da internet. É simplesmente aumentar a nossa comunidade da melhor forma possível. E Show de tem bola. o perigos, pode ter esses perigos, como a doutora Carol falou, mas que vamos
fazer acompanhamento com essa criança e adolescente, e até mesmo adulto, que você citou. Sim. Então, começar a fazer isso já desde sempre, né? Perfeito. Que é interessante. Obrigado. E meninas ainda da Marzi, assim, viu? buscar o equilíbrio. Eu vou dizer assim, vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Menos realidade virtual e mais realidade concreta. Quanto menor o espaço do pensamento, só de viver dentro da minha cabeça, né? E mais eu conseguir externar aqui no mundo real, melhor. Não Sim. significa que eu não posso, não devo. Não, posso, né? Mas é importante que eu vivencie aqui junto. A comunidade de vocês marca encontros físicos, Sim, a gente né? já- Eu imagino que vocês fazem. Festa Mas de aniversário, é isso. encontro. Watch vi- party. Vai viver, né? Show de Viver bola. em Cores, todas né? as esferas, não só ampliar uma só, né? Vive em todas de forma mais equilibrada. Perfeito. A Gamer House, o espaço é pra isso. para isso. Pra não ficar só naquela comunicação virtual. Pra você jogar um do lado do outro. Traz ali a e galera, conversar. é mais E é o em que tá conta, é mais acontecendo, né? divertido. É o que está acontecendo. Doutora, sobre esse projeto, me fala um pouquinho. Meus projetos? Sobre o projeto Não Já Tenho. Me fala um pouquinho o que você está achando Nossa, eu dessa ideia achei da gente. incrível e continue. Gostei muito do convite, agradeço. E muito importante, porque precisa ver os dois lados mesmo. O não já tenho, né? Ah, o não já Não já tenho. Quando foi atrás Um do lado já profissional, tenho, e aí o outro lado. Então é certo, tem que isso. buscar Vocês estão de perfis. parabéns. Meninos, obrigado mais uma vez, né? A Nós que agradecemos. E outra coisa, busquem ajuda psicológica também, né? Sim. Sim. Eu deixei subentendido, mas sempre que precisar, percebeu a alteração no comportamento, percebeu a alteração interna, busca ajuda. Escritório da doutora fica onde? Psicológica, a psiquiátrica. Vamos lá, Merchan, né? Vamos pro o pessoal, já fala pra galera aí, pra aquela câmera. Como fica o escritório da senhora? Como que faz para fazer uma consulta com uma profissional dessa? Interessante, porque através dela pode ir desencadeando aí os pais aí, buscar mais ajuda também, se for preciso, né? Namorada do Sol também. Próximo. Fica ali na Perfeito. José Walter, esquina com a Rua Maria Silva, chama Clínica Ser. Show de bola. Uau, né? Meninos, mais uma vez, nós estamos já quase esticando. O pessoal da produção está dando uma cutucada debaixo da mesa. O cara é forte pra caralho. Agradecer o pessoal da Mazinha aí, Play. A porta está aberta, viu? Vamos trazer mais informação. Não vamos parar por aqui. Claro. Assim, apesar que o tempo de vocês deve ser corrido, né? Sem dúvida que esse mundo aí, igual ele brincou do Corujão, é dia e noite, né? Doutora, obrigado também, viu? Pelo tempo aí, pela disposição de estar vindo aqui pra gente fazer esse debate aí e quebrar alguns enigmas aí que a sociedade sempre critica sem saber entender se realmente é o jogo, se realmente é o adolescente, se realmente é a criação, se realmente é a necessidade de ter um profissional quanto a senhora nesse meio, né? Quanto você, não tá mais nova que nós, né? E é isso aí, galera. Queria agradecer o pessoal do Job Studio, viu? Uma agência aí que dá um suporte Esse cara pra é fera, caralho. hein? Cara, é bom o demais, famoso né? Edilton Sobrinho. E só deixando um recado, amanhã, doutora e meninos, a gente vai estar às 11 horas da manhã na TV Rio Verde 4K. Vamos fazer um bate-papo ali também ao vivo, viu? Show. E acompanha a gente, galera. Amanhã vai estar às 11 horas da manhã na TV Rio Verde aqui. Fazer um bate-papo, explicar um pouquinho sobre esse projeto. Não Já Tenho, viu? E vamos que vamos. Vai ser Obrigado. top. Esse foi mais um Vai ser episódio massa. do Não Já Tenho. Não deixe de se inscrever, deixar seu like e segue a gente, viu? Fui. Obrigado, galera. Valeu, galera! Até mais. Valeu. Falou!